Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça e o Devocional Casa da Graça. Hoje é 9 de março e o nosso tema é A Vitória que Vence o Mundo. O texto não poderia ser outro, 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E no vídeo passado nós já falamos um pouco sobre mundo, sobre sistema. É muito importante quando a gente usar essa expressão mundo, a gente entenda que está falando sobre o sistema, a área específica onde o diabo atua. Lá em Efésios capítulo 2 vai dizer que o diabo não opera mais naqueles que nasceram de novo, mas atua sobre os filhos da desobediência. E também diz que o diabo é o Deus desse século, é o príncipe das trevas, ele atua nesse mundo. Então muitas das coisas ruins que eu e você vemos é em função da atuação do diabo, como diz em 2 Coríntios 4,4, que ele é o Deus desse século e que inclusive cegou o entendimento das pessoas. Mas a ênfase que eu quero dar é que embora eu e você estejamos nesse mundo, nós não somos daqui. Embora nós estejamos num trânsito aqui, a nossa cidadania é do céu. E embora todas essas coisas que eu falei sobre o sistema e sobre o diabo, é sobre o sistema, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia também diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E também diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por que nós podemos vencer o mundo? Por causa do maior que está no mundo, o diabo. Ele é chamado de o Deus desse século, como nós já vimos em 2 Coríntios 4,4. O que é que também está no mundo? O pecado. O pecado é aquilo que compromete as relações com Deus, que separa de forma definitiva, e a Bíblia diz que aquele que é maior, que está em mim, está em você. Ele já venceu, Hebreus 2,14, já venceu aquele que tinha o poder sobre a morte, sobre o pecado, a saber, o diabo. A Bíblia diz que ele condenou em sua própria carne o pecado, e ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a sua justiça. O maior que está em nós nos dá vitória sobre o pecado. A Bíblia também diz, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre vós. O pecado sempre vai bater a mim e a sua porta, ele sempre vai querer um lugarzinho, ele sempre vai querer entrar, porque sabe que se entrar vai comprometer a minha relação e a sua com Deus. Mas a vitória que vence o mundo é a minha e a sua fé, e essa fé diz que Jesus, que habita em mim, que é o maior que habita em mim, já condenou o pecado na sua carne, e nós estamos livres disso se nós crermos assim. O que mais está no mundo? A enfermidade. Ela não provém de Deus, embora algumas pessoas digam, Deus colocou tal doença. Não, Deus é o agente da cura, Ele é o Jeová Rafá. Ah, pastor, você está querendo dizer que Deus não pode colocar doenças? Deus pode todas as coisas, isso só não é do caráter dele, não é a função dele. O ladrão é que veio para matar, roubar e destruir. A enfermidade pertence a este mundo. A enfermidade é consequência do pecado que entrou com Adão, e com ele veio a morte. E aí entra também a questão da enfermidade. Perdão, mas aquele que habita dentro de mim e de você, que é maior do que as coisas que são inerentes a esse mundo, também já venceu a enfermidade. Isaías 53 vai dizer que ele já levou sobre si todas as dores e enfermidades no madeiro. O que mais está nesse mundo? As aflições, e Jesus disse isso. Essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz. Jesus vacinou para que as pessoas não se desesperassem, nós, os seus filhos, quando coisas ruins acontecessem, quando aflições chegassem, porque ele diz, está no mundo, aflições vão surgir, aflições vão acontecer, mas o texto não fica aí. Ele disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. De novo falando sobre o mundo, de novo falando sobre o sistema, e ele diz, e agora João diz por inspiração lá no texto que é a nossa base de hoje, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a gente tem que enfrentar essas coisas com essa postura, com essa consciência, sempre munido dessa consciência, ou trazendo à nossa memória a consciência de que o maior do que aquele que está no mundo está em mim. O maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Como a gente faz isso? Lançando mão dessas verdades bíblicas, tudo que a Bíblia diz sobre Cristo em nós, sobre Cristo em mim, sobre a obra dele a meu favor, e a gente vai se enchendo dessa verdade, e aí cumprimos o que a Bíblia diz. Essa é a vitória, na verdade diz, aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele fala da minha e da sua condição,
de vencedor sobre o mundo, que é ser nascido de Deus, e ele fala da arma, ou do veículo, ou do meio pelo qual a gente vai vencer o mundo, que é a nossa fé, amém? Eu mesmo fui muito abençoado, não sei quanto a você, quero confessar a palavra juntamente com você aqui nessa segunda parte, CRI, por isso é que falei. Diga assim comigo: sou nascido de Deus, e liberando, perdão, me atrapalhei aqui, vamos recomeçar, rebobina, diz assim: sou nascido de Deus e liberando a minha fé pelas palavras que saem da minha boca, eu venço o mundo. Diga assim: falo a minha fé, falo a palavra e venço o mundo pela palavra da fé. Diga assim: Cristo é o maior que habita em mim. Amém? Você foi abençoado com essas verdades? Comente aí, compartilhe com outras pessoas. Quando compartilhar nas suas redes sociais, usem a hashtag Devocional Casa da Graça, faça chegar a outras pessoas, seja abençoado praticando essas verdades e eu espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.